Então, se você vai defender que Jesus morreu pelos eleitos. Uhum. Ok. Vamos abrir. Ezequiel, começa aí. Bom, quando a gente discute questões profundas sobre calvinismo e arminianismo, às vezes a gente lida com aspectos profundos que vão para além do mero texto bíblico e vão para a filosofia, e vão para teologia, e vão para a história da igreja. São questões muito interessantes. Mas, no que tange a discussão da expiação limitada, ou da ideia do calvinismo de que, porque Deus não escolheu a todos, não amou a todos, Cristo não morreu por todos, aí a gente tem textos bíblicos muito claros e muito evidentes. E eu quero pedir desculpa aqui, rapidinho, para ler meia dúzia de textos bíblicos, só para a gente estabelecer ler texto, o tom do debate. Não, eu digo porque são vários, assim, tá? Não quero monopolizar o tempo. Rapidinho, vamos lá. Primeiro texto, 1 João capítulo 2, verso 2. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Próximo texto. 1 Timóteo capítulo 2, a palavra de Deus vai dizer no verso 5, a partir do 4, né? Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, né? A palavra de Deus deixa claro, Jesus morreu por todos, se deu em resgate por todos. Segundo aos Coríntios capítulo 5, a partir do verso 14, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Verso 19, né? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Coloca de uma questão bem universal, bem geral. Um morreu por todos, Cristo morreu por todos. Hebreus capítulo 2, verso 9, um texto muito importante, muito interessante, que diz a Bíblia aqui. Aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. E eu quero terminar com 2 Pedro 2 e Romanos 5, para dizer que a Bíblia aplica a morte de Jesus a inimigos, ímpios, inclusive pessoas inimigas da própria igreja, né? Contexto. 2 Pedro 2, verso 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o Senhor soberano que os resgatou. Aqui a Bíblia coloca o resgate feito por Jesus até em favor dos falsos mestres. E Romanos 5, verso 6, Cristo morreu pelos ímpios. Então, acho que não tem como se afastar do fato de que a Bíblia diz que Jesus morreu por todos os seres humanos. Bom, foi uma metralhada de vários textos. Obviamente que não vai ter tempo. Agora pode aumentar só um pouquinho. Obviamente que não vai ter tempo do pastor Regiane tratar profundamente todos, que é muito mais fácil perguntar do que Claro. Trabalhar uma resposta. E aí eu quero que o Ezequiel não entenda que... Sim. Eu falei tantos textos, ele só falou, claro. isso não vai dar tempo. Tranquilo. Então, Regiane. Primeiramente, para concluir, fazer um pacote de todos esses textos que foram citados, aí não está falando de todos indistintamente, mas está dizendo, uma grande parte desses textos aí, que na realidade Cristo não morreu somente pelos judeus, mas também pelos gentios, porque se nós formos interpretar esse todos, ou o mundo, como todas as pessoas indistintamente, claramente nós vamos cair no universalismo, e eu não creio no universalismo, porque a morte de Cristo, ela é perfeita e ela é eficaz. Se Cristo tivesse morrido por todo mundo, por todos, pelo mundo indistintamente, logicamente todos seriam salvos, e nós podemos testemunhar, tanto na palavra de Deus, como no nosso testemunho no dia a dia, que não são todos que são alcançados pela salvação. Quando nós vamos responder uma pergunta, nós precisamos levar em conta
algumas coisas. A primeira delas é qual resposta que dará mais glória a Deus? Ou qual resposta que dará mais glória ao homem? Então, a resposta que nós devemos dar é aquela resposta que vai dar mais glória a Deus. E um outro aspecto é que nós devemos lembrar que o homem, ele está morto em seus delitos e pecados. Em Salmo número 53, versículo 2, vai dizer assim: do céu olha Deus para os filhos do homem, para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Daí no 3 fala assim: todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Isso daí é o texto mostrando a incapacidade do homem. O homem não pode responder nada para Deus, porque o homem, ele está morto em seus delitos e pecados. Então, ou todos os homens seriam salvos, ou iria depender de uma resposta humana. E como nós vimos nesse texto aqui, o homem não tem resposta para dar, porque ele está morto em seus delitos e pecados. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4, vai dizer assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, então há uma escolha, antes da fundação do mundo, ou seja, antes que nós tenhamos nascido, antes que nós tenhamos feito qualquer coisa boa ou má, antes que nós tivéssemos dado qualquer resposta, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça. Então, aqueles que são escolhidos, aqueles que são salvos, aqueles pelos quais Cristo morreu, tudo isso aconteceu para o louvor da glória de Deus. E Ele não divide a glória dele com ninguém. Ok. Ezequiel. Regiane, ok, só que veja, nenhum dos seus argumentos dá conta dos textos bíblicos lidos. Não, eu respondi todos os textos. Não estou falando assim, eu estou querendo dizer assim, a lógica da sua argumentação não dá conta dos textos bíblicos que eu trouxe, e você traz o Salmo 53 para dizer assim: todos se extraviaram, todos pecaram. Nessa hora o todos é universal. Entende? Porque, inclusive, esse é um aspecto bem complicado. Porque se eu quisesse usar a sua argumentação, se eu quisesse ser um pelagiano, se eu quisesse ser alguma coisa do tipo, que eu não sou, mas a título de argumentação, você teria que admitir da mesma forma. Na Bíblia que diz que todos pecaram, não, mas é que se fosse assim, daí seria ruim para mim. Aí então, não, todos não é todos não pecaram. Então, veja, o todos pecaram é universal, e eu concordo. Mas nisso todo reformado concorda também. Todo mundo concorda. Nós concordamos que todos pecaram. É todos. E da mesma maneira, não há como se discordar que Jesus morreu por todos. Ainda que em algumas instâncias o termo todos não pode interromper, né? Não vai poder... Pode ser. Pode interromper, só não atrapalhando a ideia. Não, deixa ele fechar a ideia. Então daí eu só vou fazer pode a pergunta explicar, disso. por favor. Não explicar não, mas fazer uma pergunta dentro disso. Tá. O senhor crê que a morte de Cristo ela é perfeita e eficaz? Claro. Então, o senhor é universalista? Não, é porque assim, entenda, Walter, o problema, por exemplo, assim, nós estamos trabalhando, pelo que eu entendo, na sua lógica, a ideia de que nem todos serão salvos no final das contas. Então você está implicando com isso, que Jesus não morreu pelos salvos, porque senão a morte dele não seria suficiente ou não seria perfeita. Também, ok. Exatamente. Mas isso é uma fantasia que não tem fundamento bíblico. Isso é uma lógica humana. Você não tem nenhum fundamento bíblico para testemunhar esse tipo de coisa, entende? Caso Jesus tenha morrido por alguém, ela certamente vai ser salva. Ele versa sobre a eficácia da morte de Cristo, ele está falando, né? Isso, exato. Ele está falando sobre a eficácia da morte. Mas o ponto não existe nenhum texto bíblico dizendo assim, que a eficácia da morte de Cristo implica que se Jesus morreu por você, a sua salvação está garantida. Mas também não tem nenhum texto dizendo que esse todos que você está dizendo é todos indistintamente. Não tem nenhum texto.
Ok, então lá no Salmo 53 também não tem que todos pecaram indistintamente. Então você está negando a Eu não estou negando, eu não estou total? negando, eu estou dizendo que a sua lógica não é suficiente para lidar com o tema. Não, mas é o caso seguinte, veja só. Se o senhor afirma que a morte de Cristo, ela é perfeita e ela é eficaz, e Cristo morreu por todos, obviamente devemos concluir que todos serão salvos. Então o senhor deveria ser universalista por uma questão de lógica. Não, Regiane, isso não é verdade porque assim, veja bem, é plenamente possível defender que Cristo morreu por todos, porque esse é o ensino bíblico, irrefutável, inescapável, etc. E ainda assim, a Bíblia declara que nem todos serão salvos. Aí a pergunta é, como se ele morreu por todos e a morte dele é eficaz, por que nem todos são salvos? Então a morte de Cristo não é eficaz. Claro que ela é eficaz. Mas não para todos. Ela não é eficaz para todos no aspecto de que nem todos creem, nem todos se apropriam, Sim, nem todos... Então quer dizer, a eficácia... tem fé. Tá, então a eficácia da morte de Cristo depende da resposta humana. Então é a resposta humana que vai determinar se aquilo que Cristo fez 2000 anos atrás é perfeito e eficaz. Sem sombra de dúvida. Então tá bom. É porque é o seguinte, entendo o seguinte. Não, eu achei que pelo menos o senhor é honesto. Não, mas é óbvio que sim, porque veja da seguinte forma, se não fosse desta maneira, qual seria o motivo de alguém não ser salvo? É porque Cristo não morreu por ela. É porque Deus não amou. É porque Deus não escolheu. Esses motivos colocariam o peso da condenação de uma pessoa em Deus, não na pessoa. Sim, mas ele é o legislador e ele é o juiz e ele não deve... Não, tudo bem, mas satisfação para ninguém. Ok, mas seja como for, a Bíblia atribui a perdição dos seres humanos aos seus pecados. Um dos pecados atribuídos ao ser humano na Bíblia é a incredulidade, é a falta de fé em Cristo, de maneira que... Sim, mas foi o salmo que eu acabei de ler. Então, mas aí é que tá. Não há quem queira, não há quem busque Deus. Mas é legal que daí nessa hora você faz a aplicação universal, pega o texto da Bíblia, não, mas diz que Jesus morreu por todos e faz a mesma aplicação. Então o senhor nega esse texto Eu não nego, eu estou dizendo que use a lógica que você usa para o Salmo 53 para os textos que eu li. Tá, então pega um por um. O que ele está dizendo é o seguinte, a lógica sua no Salmo está certa. Isso. Ele também está de acordo. Olha, tô de acordo. Só que essa sua lógica não funciona para outros textos. Isso, mas qualquer iniciante no estudo do vocabulário, da gramática, do texto, ele sabe o que vai dar sentido à palavra é o seu contexto, é o seu conjunto. Ninguém pega uma palavra e ele vai dar o mesmo sentido para aquela palavra em todas as circunstâncias. Ok, então, por exemplo, explica os textos. Por exemplo, então vamos lá. Mateus 24, 39. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Até Noé morreu e a sua família? O texto está falando de todos. Todos que não perceberam. Então, está no texto. Naquele momento, disse Jesus às multidões: saísse com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador. Todos os dias, no templo, eu me assentava convosco, ensinando, e não percebestes? Todos os dias Jesus estava no templo? E quando ele estava em Cafarnaum? E quando ele estava em Nazaré? Marcos 13:13. Serei odiados por todos por causa do meu nome. Nós somos odiados pela maioria, mas nós somos odiados por todos. Então, tem inúmeros textos que usam essa palavra todos, que usa a palavra todo, que usa a palavra mundo, e não está falando de todos indistintamente. Então, todos esses textos que eu leio, todos esses textos, está falando que esse todos está dizendo assim, não é só os judeus, não é só os judeus, é o grego também, é o gentio também. Então, o que determina o sentido da palavra é o seu contexto. Tudo bem, mas aí, vamos lá. Explique pra gente os contextos de 1 João 2, verso 2. 1 Timóteo... Fala um ou dois textos. Tem que fazer então vamos lá. Vai o primeiro texto. 1 João 2, verso 2. Jesus é a propiciação não pelos nossos pecados e não somente dos nossos, mas do mundo inteiro. Não tem judeu e gentil aí. Olha, é mundo inteiro. Explica pra 1 João 2:2 na mesa. Obviamente, se eu partir do pressuposto que Cristo salvou a todos, eu iria interpretar esse texto dessa forma. Ele é propiciação por todos, porque se ele foi propício, quer dizer que a morte dele foi eficaz, foi perfeita. Mas como a morte dele não atingiu a todos, logicamente que esse texto não está dizendo todos indistintamente. Está dizendo assim, olha, não é só para vocês, judeus,
É para todo mundo. Quer dizer, em que sentido? É para o grego também, é para o gentil. É para o gentil também. Mas, ó, então, o próximo texto. Regiane, vamos lá. Você fala assim, como a morte de Jesus não atingiu a todos, então esse texto não pode ser explicado desta forma. Mas o texto diz o oposto. A morte de Jesus atingiu a todos. Então, ele é universalista. Olha só, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente os nossos, mas os do mundo inteiro. A premissa com a qual você trabalha de que Jesus não morreu por todos, não atingiu a todos, é o oposto do que o texto afirma. Não, porque é o seguinte, a palavra de Deus testemunha e o nosso testemunho testemunha, se eu posso ser redundante, Tá. O nosso testemunho testemunha que não são todos que são salvos. Ou seja, Mas veja não, bem, a morte de Cristo que não são todos atingiu a salvos, é todos, verdade. Não, tudo não bem. foi beneficiado Mas por todos. é que assim, ó, o resultado da salvação ou perdição não está em voga neste momento. A gente pode trabalhar com essa implicação. Mas tem que... Então, tudo bem, a gente pode trabalhar com ela. Mas Mas não, a gente tem que trabalhar. Não, eu concordo. A A gente gente, tem que tem que trabalhar. chegar lá na conclusão. Mas o ponto é, se alguém não for salvo, não é porque Jesus não morreu por ela. Porque o texto diz, ele é a propiciação pelos nossos mas pecados. É que o senhor está partindo do pressuposto que o a texto morte bíblico de é Cristo... verdade. Não, que a morte de Cristo é ineficaz. Que a morte de Não, mas Cristo aí- foi defeituosa. não. Quer dizer, ele morreu... Ele não Não. morreu para salvar. Eu- Ele morreu para possibilitar que o homem se salve. Eu não Isso não tem nada a ver com o É que evangelho. eu não coloquei as coisas desta forma. Eu entendo o que você diz. Mas eu não coloquei as coisas desta Não, você forma. não colocou, mas é o que o senhor disse. Não. Veja bem, eu não coloquei as coisas desta forma. Eu não falei que o problema é a ineficácia da morte de Cristo. Veja bem, se todas as pessoas na face da terra, sem exceção, aceitarem a Cristo, todas vão pro céu. Aceitar Cristo, isso aí nem existe. Não, enfim, eu tô dizendo Aceitar. assim, ó. Se todas tiverem fé, Desculpe. manifestarem fé, forem batizadas, cumprirem aquilo que a Bíblia diz a respeito do caminho da salvação, se arrependerem dos seus pecados, crerem em Cristo como Salvador e Senhor, forem batizados, isso tudo está na Bíblia, certo? Se todas as pessoas, sem exceção, fizerem isso, todas seriam salvas. O fato é que nem todos vão aceitar. Veja o caso dos falsos mestres. Vamos para o próximo texto. 2 Pedro 2, verso 1. O Senhor que os resgatou. Os falsos mestres estão rejeitando o Senhor que os resgatou. Como que você explica isso? Jesus não morreu por todos, supostamente ele não morreu pelos falsos mestres, etc. e tal. Mas aqui o texto bíblico diz que eles estão rejeitando o soberano que o... Olha que interessante. O texto diz que Deus é soberano, mas ainda assim ele é rejeitado pelos homens, mas isso não é explicado assim, não, eles rejeitaram, porque como eles não foram escolhidos, eles não foram amados, Jesus não morreu por eles não tiveram uma influência do Espírito Santo, uma graça irresistível para crerem, ao contrário, eles foram resgatados, Deus é soberano e eles o mas é rejeitaram, interessante, explica. Interessante. Qual que é o significado da palavra falso? Qual o significado da palavra Mentiroso, errado, equivocado, que não é verdadeiro, ok? Então, eles são falsos. certo, Aparenta ser uma coisa, mas não é. certo. Então, o texto já começa dizendo assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, etc. A gente olha para ele e pensa que ele é profeta, mas ele é falso, ele não é verdadeiro. Então aí está falando de um testemunho externo, não interno, Certo. não do coração. Ok. As pessoas testemunhavam que eles eram Ok. crentes. E eles não eram. Eles falavam que eles eram crentes. Mas, como eu disse, o sentido do texto, o sentido da palavra, o sentido da frase, está no conjunto. Basta nós irmos no último versículo do capítulo 2, do próprio... A gente não precisa nem sair do capítulo, pode ficar no mesmo capítulo. Com eles, com esses falsos profetas, aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, Ok. e a porca lavada voltou a revolver-se do lamaçal. Então não está falando que ele era ovelha e daí ele deixou de ser ovelha, ele era ovelha e agora ele é porca, não. Está falando que o cão, ele sempre foi cão e ele voltou ao seu vômito. E ele era uma porca lavada e voltou a revolver-se no lamaçal. Simples assim. Então, esse início aí já começa dizendo se é falso. Se é falso, não é verdadeiro. Então não tem resgate. Era uma aparência de resgate que as pessoas testemunhavam e eles declaravam Não. que eles eram. Mas eles não eram. Regiane, o texto não diz que há uma aparência de resgate. O texto não diz assim, os falsos mestres supuseram que eles foram resgatados, mas na verdade não foram. O texto diz, estes falsos mestres serão destruídos pelas suas heresias, e as heresias vão chegar ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou.
O texto não diz. Né? Então aí quando a Bíblia diz o contrário, aí veja só. Mas tá falando que ele era cão? Não, tudo bem. Mas é um cão que foi resgatado. Não, mas não tô falando que é ovelha. Mas ele foi resgatado. O senhor está dizendo... Ele foi resgatado. A porca foi lavada. Não foi. O texto diz... A porca foi lavada. A porca lavada voltou a revolver esse do lamaçal. Mas não fala que era uma ovelha que voltou. Tudo bem, a metáfora... Que voltou a ser porca. Eu concordo. Que era uma ovelha que voltou... Mas a metáfora, o que importa é que foi lavado e voltou a ser sujo. O que só mostra que a pessoa pode ser resgatada e pode se perder, e pode se apostatar, que é exatamente o que o texto declara. Mas o ponto é, o Senhor os resgatou. O problema não é que ele não foi resgatado. Mas a questão é que o senhor parte do pressuposto que a morte de Cristo ela é fraca. Que a morte de Cristo é defeituosa. Pelo contrário. Que a morte de Cristo é ineficaz. Pelo contrário. E depende de uma resposta humana. Esse que é o problema. Não, pelo contrário. Veja, eu não parto do pressuposto que a morte de Cristo é fraca ou ineficaz. Pelo contrário. A minha pressuposição é o contrário da sua. Nesse aspecto. Porque, por exemplo, eu acredito que se todo mundo aceitar Cristo, a morte dele é tão perfeita e tão suficiente que todo mundo vai ser salvo. Se todo mundo cumprir as estipulações bíblicas para o caminho da salvação, todos seriam salvos porque a morte dele é suficiente, é perfeita. Entretanto, Deus não força as pessoas, porque foram resgatadas, serão obrigadas a ter a graça irresistível e a perseverança dos santos. A experiência dos falsos mestres aqui, que foram resgatados por Cristo, mas apostataram, foram lavados por Cristo, mas voltaram ao seu vômito ou à lama, demonstra que a falência da lógica calvinista que o senhor defende. Não tem como escapar disso. Olha, eu sei que as pessoas ficam bravas quando eu falo isso, mas é necessário falar isso. Esta interpretação que o senhor faz das Escrituras, ela é inteiramente uma interpretação católica romana, não evangélica e não protestante. Todos esses aspectos que o senhor levantou... Mas o católico não acredita no universalismo. O católico acredita que tem pessoa que vai para o inferno. Então, mas se fosse isso, eu estaria errado. Mas peraí. O católico acredita nessa mesma coisa. Ele acredita que há necessidade de uma resposta humana. Assim como o senhor acredita que para uma pessoa ser salva depende de uma resposta humana, o católico romano acredita na mesma coisa. Mas esse é um outro debate. Deixa eu ir no texto aqui, ó. Vamos ver, palavras de Jesus. Porque eu desci do céu, João 6, 38 e 39. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então aqui o texto está fazendo algumas afirmações. Primeiro, que Jesus não veio cumprir a vontade dele, mas veio cumprir a vontade do Pai. Segundo, que a vontade do Pai é que ele salve todos aqueles que ele recebeu do Pai. E, por último, que ele vai ressuscitar. Então, 3 coisas aí. Jesus não veio fazer a vontade dele, veio fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai é que ele ressuscite todos aqueles que ele deu ao Filho e que ele irá ressuscitar, que ele não irá perder nenhum. Isso são palavras de Jesus, não cabe nenhuma interpretação além dessa que está clara no texto. Veja bem, então vamos lá. Você diz que Jesus... ele não vai perder ninguém. Jesus está falando. Jesus está falando que ele não vai perder ninguém, porque o que ele vai fazer é eficaz, etc. Mas Jesus mesmo te refuta em João 17, verso 2. Olha só, protegi-os em seu nome e nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição. Então, teve um. Então, como assim que Jesus não vai perder nenhum? Ele teve um que se perdeu. Mas Judas não era ovelha de Jesus? Não, veja bem, claro que era. Judas era um dos 12. Não, era um dos 12, mas não tem nenhum texto que vai falar que Judas era ovelha de Jesus. Eu gostaria que você me mostrasse no texto. Não, veja bem. Mostra o texto. Não, tudo mostra bem. Um texto. Mostra um texto que diz veja bem, que Jesus, Judas foi um dos discípulos de Jesus. Não, mas não estou falando Judas estava na condição exatamente o falso mestre também era. Então, exatamente. Judas está na condição do falso mestre. Resgatado por Cristo, caminhava com Cristo, andava com Cristo, fazia milagres em nome de Cristo, mas apostatou, se perdeu. E aí Jesus fala, nenhum se perdeu, a não ser um. Então, a sua lógica de que Jesus falou aqui em João 6, que ninguém se perdeu, está equivocada. Não, mostra no texto onde que diz que Judas, ele era uma ovelha de Jesus.
Mas aí não tem nenhum... Mas é isso, calma, então. mas nessa lógica, nenhum dos 12 tem esse texto. Exato. Mostra um que o Mateus é um ovelha de Jesus. Exato. Como assim? Mostra Não um tem, não texto tem. onde o Mateus é um Ou qualquer ovelha um de Jesus. discípulo, Ou enfim, Tiago. ou qualquer pessoa específica. Bom, lá no livro de Atos, que nós vamos ver a continuação das obras dele, nós vamos ver todo o testemunho deles, toda a obra deles, e no próprio Mas, por exemplo... João 17, Mas veja, quando você encontra o texto aí, ó, por exemplo... Peraí, vamos lá no... Enquanto Judas estava entre os 70... Qual foi o versículo que o senhor leu? Verso 12. Enquanto Judas estava entre os 70, enviados para pregar o evangelho, quando eles voltam de pregar o evangelho, eles curam, expulsam demônios, etc. Ele estava entre eles. Exceto... É que você não leu o restante. Exceto... Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Perfeito. Não o filho de Deus, o filho da perdição, Claro, quer dizer, o filho do diabo. bem. Então é o seguinte, eu expliquei esse texto. Eu gostaria que o senhor me explicasse o que ele nos fala em João capítulo 6, no versículo que eu li. Os textos que o senhor está me dando, eu estou explicando. Não, tudo bem, mas eu estou explicando. Agora eu gostaria que o senhor me explicasse. Tá bom, eu leio lá o João 6. Que você me explicasse. João 6, 38 e 39. Tá, o que acontece é assim, ó. O fato, exatamente, é a apostasia de Judas que torna ele o filho da perdição. É exatamente, não é a falta da eleição, não é a falta do amor de Deus, não é a falta da cruz de Cristo por ele. É a sua própria... Não é o que está falando. O texto está falando que ele é filho da perdição. A sua própria atitude lhe identifica como tal. E Judas está presente... Não, mas eu gostaria que você me explicasse João 6, a Ok, palavra de Jesus. João capítulo 6 é uma discussão complexa. Eu escrevi um livro sobre João 6, só para o senhor lembrar, tá? 500 páginas aqui para tratar com a exegese desse texto. Mas o que importa é o seguinte... você tem meia dúzia de versos na Bíblia que os calvinistas gostam muito. João 6 é um deles, Romanos 9, tem alguns outros. Mas o que acontece assim, ó, lá no verso 64 de João 6, se explica a dinâmica. Qual que é a dinâmica? Jesus sabia desde o princípio 2 grupos. Quais eram os que não criam e quem o havia de trair? Existem 2 grupos de pessoas perdidas em João capítulo 6. O primeiro é o descrente. Judas não é colocado entre eles. Judas é colocado entre os traidores. Por isso, inclusive, ele é o protótipo do filho da perdição. Na nossa leitura, é o protótipo do anticristo lá de 2 Tessalonicenses. Enrolando não. Eu fui explicar o texto, eu fui direto na Tudo explicação. bem, a explicação está absolutamente óbvia. Judas é o traidor. É por isso que ele se perde. Não estou falando mais de João 17, nós estamos falando de João 6. João 6, 64. Não, tudo bem. Você está pegando o verso 38 e 34 e imaginando algo que já vai contra João 17. Ponto, já refutei você. Agora, eu gostaria que você me explicasse João 6, 38, 39, ou então os seus... Fala assim, eu vou ler o texto para você e vou te explicar. Tá bom. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Veja bem, aqui se coloca a vontade de Deus exatamente de acordo com o texto de 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, 5 e 6. Porque Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao arrependimento. Essa é a vontade de Deus em função da qual Jesus veio realizar, certo? Não. Então veja bem. Não, como assim? Ele está falando aqui, ó, de todos os que me deu. Não, tudo bem, mas eu estou construindo um argumento. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. É isso que Jesus veio realizar, certo? Errado? Mas como errado? Claro, ele é Deus. Se ele veio para salvar todos, ele salvaria todos. Não, tudo bem, mas aí essa lógica não está no texto bíblico. O texto bíblico, Deus quer que todos... Aqui, olha, não. Eu ressuscitarei no último dia. Não, tudo bem, mas o texto bíblico que eu li... É que o senhor tá lá, ó, aceita as palavras de Jesus. Não, tudo bem. Deus deseja que todos sejam salvos. Onde está isso? 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos. Verso 6. Jesus se deu em resgate por todos.
1 Timóteo? 1 Timóteo capítulo 2, verso 4 e o verso 6. Essa é a vontade de Deus. O desejo que todos os homens sejam salvos Exato. e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto um só Deus... É isso que Jesus veio não. fazer. Jesus não veio fazer assim. Deus quis salvar alguns, Qual a si mesmo somente deu alguns. resgate por É o seguinte, todos. o senhor não me explicou, mas depois você pode Eu tava voltar a explicar. começando, você não deixou eu então terminar. tá. Depois eu vou explicar esse 1 Timóteo 2 aí. É porque é o seguinte, o ponto é, você está dizendo assim, ó, que é para explicar o verso 38, eu dizer assim, que Jesus desceu para não fazer a vontade, mas a vontade do Pai. Eu só estou estabelecendo que a vontade do Pai é a salvação de todos. Não é. Ponto. Mas enfim, mas Depois eu vou explicar. é o que está escrito lá. A vontade de Deus é que eu não perca nenhum de todos que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Veja, as pessoas que vão se perder não se perderão pela vontade do Pai. Porque a vontade dele é que ele não perca nenhum. Porque tipo, a ideia é que a apostasia não é a vontade Exatamente. dele, de A Deus. vontade de Deus é que não se perca nenhum. Que inclusive confirma o que Paulo ensina lá para Timóteo. Agora, o fato de alguém se perder está colocado aqui como contrariamente à vontade de Cristo. Tanto que no verso 64, Judas é um traidor. E as pessoas que não creem, esses são os grupos dos perdidos. É quem não crê e quem trai. Então não tem o que fazer. Se você só vai se perder se você descrer de algo que você pode crer, que Cristo quer que você creia, que Deus quer que você seja salvo, ou você pode crer por um tempo e depois trair, e aí você vai ser um apóstata. Então, isso. é que o senhor parte do pressuposto de que é o homem que salva a si mesmo. Não parto do pressuposto. É lógico. Se depende do homem a salvação, Não. então... Agora é o seguinte, esse texto de 1 Timóteo, capítulo 2, está falando assim, olha, antes de tudo, exorto que use de práticas, súplicas e orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Que todos os homens, que ele falou assim. Em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivemos vida tranquila, e depois ele fala assim. E depois ele vai falar assim, né? Que deseja que todos sejam salvos. Todos quem? Ele está incluindo aqui, nesse todos, que Deus, que Jesus, não vai salvar somente as pessoas simples, mas ele também salvará pessoas de outras categorias, de outras espécies. Tá. Então, ele não salva só aquela pessoa simples. Ele salva reis, ele salva autoridades. mas Como eu falei lá no início, é todos de um grupo, não é todos indistintamente. Tá, tudo bem, mas aí é o seguinte, pensa que o pessoal que estava vivendo aqui na região que Timóteo estava vivendo, eles estivessem vivendo sob o governo de um rei que não estava entre os eleitos. Certo? Porque se Jesus vai salvar categorias de pessoas, ele vai salvar pessoas de todas as categorias. Isso, pessoas de todas as categorias. Tipo assim, ó, Jesus vai salvar alguns reis, Sim. mas não todos os reis, certo? Mas nisso tá, a menina também crê. Isso, mas vamos dizer dessa forma que esse é o ponto. Se Timóteo estivesse vivendo numa região de um rei que não era eleito, não era salvo, não era escolhido, não foi redimido, Deus não amou ele, Jesus não morreu por ele. Paulo estaria orientando você a orar de uma forma absolutamente inútil para algo que não vai acontecer na vida de ninguém, porque na verdade nessa aplicação específica de um rei específico, Deus não quer a salvação dele. Então assim, ó, eu vou orar pelo todos os reis. Mas essa é a ideia do comunismo, é isso. Você vai orar pro. Você não sabe quem é salvo. Tudo bem. Mas quem tem acesso à relação dos eleitos de Deus? Ninguém tem acesso. Okay. Nem Paulo não tem acesso. Então, mas aí é o ponto. Você, inclusive, nem sabe se você mesmo é um eleito. Hã? Você Não, eu nem- sei. Eu sei, porque o Espírito Santo confirma isso no meu Mas coração. qualquer um que fala isso tá eleito? Olha, só que é o seguinte... Só eu que é o falar seguinte, isso aqui, já tô só que é o garantido. seguinte, a pessoa precisa sustentar isso, né? Mas por quê? Se não é adianta- incondicional não a adianta eleição. ela pegar e falar que Cristo salva, e depois logo em seguida ela fala, não, mas aí depende do homem se salvar. Não, mas ninguém falou que depende do homem. O ponto é o seguinte. Não depende? Claro que não. Veja bem, Ah, olha só. Ó, então você mudou o Não, discurso agora. Regiane, Não. foi você que falou Não, isso. você mudou. Regiane, ó, entenda. Não. Deixa eu falar, por favor. Veja bem. Eu não falei que o homem salva a si mesmo. Não, você Por falou que exemplo, depende do homem. Não, veja bem. A Depende do homem. resposta do homem depende do homem porque é a resposta dele. Ah. Agora, veja bem, por exemplo, por que eu posso responder ao evangelho e ser salvo? Porque Jesus fez. Porque Jesus morreu por mim. Aí eu posso crer, eu posso aceitar, eu posso me arrepender. Eu posso olhar para os meus pecados e dizer, poxa, peraí, cobrou um preço caro. As minhas imoralidades sexuais, as minhas mentiras, ou a minha idolatria, ou os meus erros, a minha desonra ao meu pai e à minha mãe. Eu posso olhar a minha transgressão do sábado. Eu posso olhar e dizer, opa, foi um preço caro.
E eu tenho que me arrepender, eu tenho que crer, eu tenho que aceitar. De outra forma, eu não serei salvo. Mas não é assim, eu me salvo. Vamos dizer que Jesus não tivesse morrido por ninguém, nem por mim. Eu poderia achar que eu estaria errado, ou me arrependesse, entre aspas, de qualquer erro que não teria redenção, não teria salvação. A salvação vem unicamente de Deus. Ela é absolutamente de Deus, do começo ao fim. Não, então, mas ela passa pelo homem. Não, veja bem, o Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti. Então o homem pode interromper o processo de salvação? Claro que pode. Se ele descreve. É aquele com quem você não conseguiu lidar. É o falso mestre. Uma pergunta. É o falso mestre. Uma pergunta. Que nega o Senhor que o resgatou. Nesse caso, você não acredita que haja apostasia? Apostasia é sempre um testemunho externo. São pessoas que elas professavam a fé e elas, em um determinado momento, elas negam aquilo que elas estavam professando. Mas se elas se mantivessem sem negar, tudo bem. Se elas se mantivessem sem negar a fé, salvos. Aí seriam salvas. Sim, porque uma das condições da salvação, da salvação é que Deus guarda os seus. Os seus. Então se a pessoa é preservada na fé, ela está dando um testemunho externo de que ela foi guardada por Deus. Mas esse texto que você falou não é Jesus dizendo assim, ó, eu não perdi ninguém, mas aquela pessoa pode sair, né? Não seria isso? Porque essa pessoa que parou de crer, que deixou... Jesus vai falar em João 10 lá, que ninguém os arrebatará da minha mão. Isso, ninguém vai arrebatar mesmo. Porque você ali, é uma ovelha que ninguém vai arrebatar das mãos do bom pastor. Judas não era, ele era o filho da perdição. O texto diz que ele era filho da perdição, mas, ó, que ele traiu para que se cumprisse a profecia. Mas ele traiu. É um traidor. Claro que ele traiu. Então, mas a traição implica que ele tinha uma relação. Claro, mas era uma relação externa. Mas é você que diz, não é a Bíblia que diz isso. A Bíblia não diz que ele tinha uma relação externa. Não diz? Não diz? O filho da perdição, ele era filho de Deus? Tudo bem, ele se tornou o filho da perdição quando ele negou. Não diz que ele era antes. O que eu falo, o senhor quer literal. E aquilo que o senhor fala, o senhor não quer literal. Eu estou esperando. Eu estou esperando até agora a sua explicação lá de João 6. E já expliquei. Já expliquei o texto. Explicou não. Claro que expliquei. Expliquei que a perdição das pessoas não é de acordo com a vontade de Deus. Não, vamos lá. João 6, me explica. Explica o texto. O senhor só está... Eu acabei de explicar para o senhor. O senhor só está fugindo do texto. Não, pelo contrário. Mostra o texto, não fuja do texto. Pelo contrário. Eu desci do céu para fazer a minha vontade. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Ou seja, eu não perca nenhum de todos que me deu. Pelo contrário, a vontade de Deus é que eu não perca nenhum dos que me deu. Dos que me deu. Dos eleitos. Aqueles que Deus escolheu para dar para o filho. Mas ele diz em João 17 que ele perdeu. Eu não perdi nenhum, a não ser um. Perdeu um. Você sabe o que significa filho da perdição? Sei, claro. O que significa? É o filho da perdição. Filho do diabo, né? Então não é filho de Deus. Não, tudo bem. Ele não deu Judas pro filho. Bem. Veja bem, claro que deu. Mas o salvo também era, né? Filho da perdição, né? O salvo também era o filho da perdição, né? Todo salvo. Éramos por natureza filhos da ira. Filho da ira não é filho da perdição? Sim. Todos nós. Então, calma aí, o argumento é assim. Ser filho da ira é ser filho da perdição, certo? Sim. Ok, então todo mundo, você também já era o filho da ira. Sim. Então, sim. Então, veja, o grande ponto é assim... Não, mas conclui aí, ó. O ponto é... Não, peraí. Toda perdição... É que o César fez uma intervenção... E ele começou um raciocínio, eu gostaria que ele concluísse. Não, mas o raciocínio dele já está concluído. O fato é... Não, é que você disse assim, ó, que o Judas era filho da perdição. Falou, mas filho da perdição, todo mundo era. Não, mas é que ele morreu filho da perdição. Isso, exatamente. Ele morreu filho da perdição. Mas você nasceu filho da perdição e não vai morrer filho da perdição. Vê só, testemunho, no testemunho externo, sim. No testemunho mas externo, aí, Walter, sim. Entra naquele tema que eu não sei se você vai lembrar, que eu disse assim, até o Ezequiel usou agora, não sei se ele vai lembrar, você acredita que o Judas estava entre os 70 que Jesus enviou? Externamente, sim. Não, externamente. Não é externo, ele fazia parte dos 70, sim, certo? Externamente, sim. Lembra o que eles falaram quando eles voltaram? E Jesus disse para eles... Os demônios se submetem. Jesus falou assim para eles, ó, não se alegrem porque os demônios se vos submetem, mas porque o nome de vocês está escrito no céu. Judas estava lá, né? Sim, mas você está dizendo, então, não, que ali quando Jesus... Não. Que quando Jesus está falando isso, ele está falando de todos indistintamente? Não, dos 70.
Vieram os 70. vossos Ou ele está nomes. usando. Vieram 70 e falaram assim pra ele. Você lembra desse texto, né? Sim, lembro. E falaram assim, ó. Os vossos nomes. Ó, os demônios não submetem, não sei o que. Jesus falou pra ele assim, ó. Beleza, se alegre. Tudo bem que os demônios se submetem a vocês. Mas não é isso que deve alegrar vocês, mas porque o nome de vocês está escrito no céu. Então, mas é que se eu partir do pressuposto de que ele está falando lá de todos indistintamente... Não todos, os 70. Não, Os 70. eu sei. Isso, todos os 70. Que ele está falando de todos 70 indistintamente, está negando um monte de outros textos Mas que... Aí a Ok. Bíblia que está Não, negando mas a deixa eu Bíblia. concluir, deixa eu concluir. Ok. Ah. Tá negando um monte de textos Mas será que tá falam o negando contrário. os Por textos exemplo, ou tá então negando vamos a partir- sua vamos partir do compreensão desses pressuposto- textos? Vamos partir do pressuposto de que Que isso tava é lá. literal. Ah. De que isso é literal. Tá. Então tem que pegar Mateus 24, 39 e falar assim: e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Todos que não perceberam. É isso mesmo. É literal. Não, Todos não, que não não. perceberam. Não. E não o perceberam. Isso. Senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Todos que Quer dizer, não perceberam, né? hã? Óbvio. Todos que não perceberam. Então- Óbvio. Você é advogado, então- cara. não, mas- O todos aqui é todos que não perceberam. Não, mas não está falando de todos não perceberam. Tá falou sim, que levou, tá falou sim. que Não, levou tem que estudar o a texto no todos. contexto? Ó, Tá então, sim, então vamos pegar outro texto aqui. Isso. Marcos 13:13. Serei odiados de todos por causa do meu nome. Sereis odiados, né? Por todos. Todas as nações. Olha lá o versículo Hã? anterior. Olha lá o versículo anterior. Aqui não está falando de todos. Todos os povos, todas as nações. Mateus 26, Serão 55. perseguidos de todas as nações. De quando? Qual que é o texto? Marcos 13. E outra, enquanto você abre a Bíblia aí, por exemplo, você fala que a apostasia é uma questão de uma pessoa que externamente Sim. foi identificada e depois saiu. Mas o texto lá de Hebreus diz assim, ó, que Não aquele... está falando aqui, está falando assim, ó, um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai e o filho haverá que se levantarão contra os mas progenitores ok. e o matarão. Mas Sereis lê- odiados. ó, Então, não, o calma, texto lê imediato... Mateus 24:9. Não, peraí. Não. Não, o mesmo texto. Não. Então eu Olha, leio para você. então Eu leio tá para falando- você. O texto diz assim, ó. É o mesmo Jesus, no mesmo discurso escatológico. Mateus 24:9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. É o mesmo Olha, contexto, Walter. Vamos aqui. Marcos 13. 12. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Por causa do meu nome, exato. Então está falando de nação aqui. E outra coisa aqui. É que o versículo, o Mateus 24, É paralelo. que é o texto paralelo, Ah. é como se fosse outra Explica. câmera do mesmo texto. Você concorda que Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13 é o sermão escatológico de Cristo, né? Então, mas é o caso que quando interessa, vocês vão fazer relação com outros textos. Não, mas e vamos quando lá. não interessa, vocês não fazem relação Ok, com outros mas o textos. ponto é assim, Então, ninguém- por exemplo, aqui, ó, todos os dias no templo, eu me assentava convosco, veja bem, ensinando... Regiane, Então, ninguém- quer dizer, esse todos... É que esse ninguém tá todos, Todos os dias que ele estava lá nunca ensinando. vai... Exatamente. Mas ele é que assim, nunca ó, vai contexto. significar Eu todos concordo indistintamente. que você diz, que é verdade. Exato. O todos tem que ser encarado à No luz contexto. do contexto. Exato. Isso é um fato. Ninguém nega isso. Isso é um fato. Só uma pergunta, vocês preferem pensar que Judas era salvo e Cristo não garantiu a salvação, do que pensar que esse todos ali, não está se referindo a todos indistintamente? Não, mas é porque não tem relevância. Por exemplo, assim, ó, o texto lá dos 70 não diz assim que todos os nomes estão escritos no livro. Diz assim, os vossos nomes. É aquelas pessoas que estão naquele contexto. Não tem, não existe nem como você usar esse argumento do todo. A gente entende, obviamente, que às vezes a expressão toda é tomar a parte pelo todo ou todo pela parte. A gente entende que essas coisas existem. Mas o ponto é, você vai explicar os textos onde a Bíblia diz que Jesus morreu por todos, não é de acordo com essa lógica sua. Porque, por exemplo, assim, ó, o todos pode se aplicar a todos indistintamente ou todos sem exceção. Você escolhe aplicar o todos indistintamente por uma conveniência teológica sua e não pela fidelidade ao texto. Não. Eu escolho Entendeu? aquilo que dá mais glória a Deus. Então, mas quem É falou nesse pra sentido. você que Jesus não morrer por todos dá mais glória a Deus? É uma coisa de cabeça Mas como tomada. um Jesus fraco que morre por Mas- todos e não salva todos? Veja bem, Isso é uma morte mas isso defeituosa. não implica imperfeição de Cristo. Implica, inclusive, maior perfeição. Como assim? Você Explica. morrer por todos Ah. é muito maior do que você morrer por um grupo.
Não, peraí. O Deus que morrer morre por por todos. Veja bem, qual que é o Deus maior? É o Deus que ama todos ou que ama somente alguns? O Deus que... Peraí. O Deus que salva todos, aquele ele ama. Amor. Certo. Vamos lá. Então, é isso aí. O Deus que ama todos é maior ou o Deus que ama não todos é maior? O Deus Não, das todos. Escrituras é o Deus que não ama todos. Esse não é o Deus Por maior. quê? Porque... Você está dizendo que o Deus da Bíblia é um Deus menor. A Bíblia diz Deus é amor. Você está dizendo que Deus que é amor não Deus ama é ira. as pessoas. Mas Deus é ira, Deus é justiça. Tudo bem, mas o amor é a própria ira. Em as coisas Romanos funcionam. 9, vai responder essa pergunta aí do senhor. Aham. Enquanto você abre a Bíblia em Romanos 9, você fala que a apostasia é um testemunho externo que aí a pessoa revela que na verdade ela não era. Ela Certo. nunca foi filho. Nunca né? foi. Mas Certo. aqui o texto de Hebreus capítulo 6 diz assim: é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados Judas. provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra e o poder do mundo vindouro, caíram, sim, é impossível renová-los para o arrependimento. Bom, agora Aqui cada o- um com a sua criptonita, porque É. ele tá com Romanos 9, que é a dele, contra você. Não, Eu sou- mas o ponto é, o texto não diz que eles eram externamente reconhecidos, eles eram iluminados. Eles eram alguém que provou o dom celestial. Vamos aplicar isso a Judas como você quis. Judas foi iluminado, provou o dom celestial, participou do Espírito Santo, né? Provou a boa palavra, os poderes do mundo, não é nem só a palavra, é o poder de cura, de milagre, de salvação, foi usado por Deus e caíram. O problema nunca foi Jesus não amar a pessoa, não morrer pela pessoa, não escolher a pessoa. O problema é o que cada pessoa faz. E isso não quer dizer que a salvação é o homem que faz por si mesmo. O que seria esse cair? Não, mas é o caso... O cair é a apostasia, é o pecado contra o Espírito Santo. Olha, é o seguinte, o que vai dizer que uma pessoa, o que vai autenticar a fé da pessoa, Ah, são os seus frutos. Jesus fala assim, Verdade. pelos frutos os conhecerei. Tá bom. E aí se eu pego esse texto de Hebreus aí, não vai apresentar nenhum fruto. Está falando daquela pessoa que ela era uma pessoa que professava apenas exteriormente. como que alguém participa do Espírito Santo e não tem fruto? Ué, o pastor César mesmo falou que ele fez lá a parte de 70, ele viu lá os... Os 70 produziram fruto, deu milagre, deu cura, deu expulsão de demônio. Ah, mas aí... Deu expulsão de demônio, deu cura, deu pregação do evangelho. O que é o fruto, tira- então? o que é o fruto? Quais são os O que frutos? é fruto? Qual fruto autentica, então? Qual fruto que Que autentica. Por exemplo, um fruto que autentica é a fé. Outro fruto que autentica é a perseverança. Outro fruto que autentica Onde tá é na a Bíblia? obediência e tantos outros. Agora, Obediência a quê? a palavra de Deus. A palavra Né? de Deus, Lógico, sim, em a palavra geral. de Mas Ó, veja, peraí. Não, é que o senhor vai tirando e depois dá a impressão que eu não tenho resposta para os textos que o senhor dá, embora você esteja me devendo a João explicação 6. do João 6 lá. ninguém está devendo nada sobre isso. É que você não tem essa, que você não eu tem já essa expliquei duas explicação. vezes, inclusive. Não, você não explicou. Expliquei. Você não explicou. Vamos Você vai para Judas. O texto não fala nada de Judas, você Fala vai que para no Judas. verso 64 fala de Judas. Judas é o seu herói. Meu Tu, porém, Meu Deus. tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois, quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Quem é você para dizer se Deus pode ou não pode alguma coisa? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez por que me fizesse assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição? Então, o mesmo Deus que é santo, ele é amor e ele é ira. Ele criou uns para a salvação e outros para a perdição. Agora, eu gostaria de ir lá em Mateus, para responder lá aqueles que fazem milagres. Mateus 7? 10, eu acho, né? Não, acho que é 7. 7. Mateus 7, 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor. Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade.
Veja, a iniquidade aí é a transgressão da lei de Deus. Então, por exemplo, Judas fez milagres, mas depois decidiu ser um ladrão, um traidor, etc. O texto se aplica perfeitamente a ele. Não se nega a comunhão que ele teve com Cristo, não se nega que Cristo usou, não se nega que ele acreditou, que ele seguiu, que o nome dele estava escrito mas no o céu. argumento dele é assim, ó, nunca vos conheci. Não, tudo bem, mas aí é uma questão da retórica de Cristo. O fato é, a partir do momento em que... Retórica de Cristo? Não, claro, a retórica de Cristo é, tipo assim, a partir do momento que a pessoa nega a ele, peca contra o Espírito Santo, um abraço para ele, entendeu? E o ponto é a transgressão da lei de Deus, que é o motivo do porquê isso acontece. Agora, você fala lá em Romanos 9 que então Deus salva quem ele quer, aquele papo todo assim de Romanos 9, né, que vocês sempre usam. Agora veja. Peraí, você está desprezando? Não, pelo contrário. Veja bem, o Romanos 9 vai falar lá na sua leitura que Deus escolhe uns e escolhe outros e ninguém pode resistir. Mas quando você estuda o contexto de Romanos 9, e você leva em conta, por exemplo, o capítulo 11, lá no capítulo 11, o que nós temos é uma dinâmica em que as pessoas são cortadas ou enxertadas da oliveira de acordo com a sua resposta. Incredulidade. Então, Israel foi infiel, foi cortado da oliveira. Mas, se não se mantivesse incrédulo, poderia ser enxertado de novo. E o gentil era de uma oliveira braba, foi cortado da oliveira braba e foi enxertada na oliveira pela fé. Então, perceba, pessoas podem primeiro ser da oliveira braba e depois se converter e ir para a oliveira boa. Todo mundo nasce na oliveira brava. Exato. E você vai para a oliveira boa. Assim como você pode estar na oliveira boa e depois... negar a fé e ser cortado e etc e tal. Então perceba, aquilo que Paulo ensina em Romanos é uma dinâmica onde as pessoas se colocam e se tiram daquela condição de estar com Deus, de estar na oliveira boa, de estar no povo de Deus e etc. Pela fé ou pela incredulidade, pela fidelidade ou pela infidelidade. Não existe uma noção em Romanos 9 a 11 de que se Jesus te escolheu, ponto final, acabou. Até porque senão seria impossível você estar na oliveira boa e ser cortado. Então tá bom. Seria impossível você estar na oliveira braba e ser enxertado. Como é que fica esse lance da oliveira lá? Eu quero dizer uma coisa para o senhor. Como o senhor parte do pressuposto de que é o homem que salva a si mesmo? Não pode. O senhor faz esse trabalho com excelência. Eu preciso admitir isso. Que o senhor, na defesa da participação humana na salvação, no mérito humano, o senhor faz esse trabalho muito bem. Romanos 9 diz assim, versículo 11: E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aqueles que chamam. Quer dizer, não pela resposta humana, mas pela vontade de Deus de escolher quem Ele quer. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito. Amei Jacó, porém, me aborreci de Esaú. Não foi Esaú que aborreceu a Deus, foi Deus que se aborreceu de Esaú. Numa outra tradução está lá, amei Jacó, odiei Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus, escolher um e rejeitar outro? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre. Quer dizer, nem da vontade humana e nem das obras humanas, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então, a salvação é unicamente pela misericórdia de Deus. Esse texto é o mais forte. Vamos lá. Não, sem sombra de dúvida. Romanos 9 é um texto muito importante. Entretanto, como a gente já demonstrou dentro do contexto, isso não tem a implicação que você lê, Walter, porque em Romanos 11... então você me explica esse... Não, veja bem, porque o ponto é o seguinte, no desenvolvimento do próprio argumento de Romanos 9, você chega na conclusão de Romanos 11. E a conclusão é... Você é enxertado na oliveira boa sendo tirado da brava, ou você é cortado da oliveira boa porque você é infiel, porque você é descrente. Não tem como rejeitar esse fato. É que o fruto, ele nunca vem do galho. O fruto vai para o galho. Não, tudo bem. Mas mas o fruto, ele vem da raiz e do tronco.
Não, tudo bem, mas o ponto Então, é, Romanos... se o galho não produziu, Mas quer dizer que é possível o galho ser enxertado e mas- ele ser falso? Mas de novo, Você tá mas dizendo? de novo, é sempre um testemunho externo. É sempre. Não é o que o texto Então, mas É o sempre- enxerto, é a pergunta do enxerto, como é que você resolve? Então, Porque é que- até não, pro Calvino, sim. até pro Calvino, Sim. Romanos 9, 10 e 11 é um bloco. Sim. O Calvino também Então, diz. Então, mas lá no capítulo 11, como é que você entende essa história A de que dinâmica. a oliveira brava, ela é enxertada pela fé, mas a oliveira boa cortada. o galho pode ser cortado. Então, de Como novo, você entende? De novo, é o mesmo texto de Judas, é o mesmo texto de Hebreus, é sempre um testemunho externo daquelas pessoas que ele testemunham. Que ele testemunha, que elas Mas estão faz na o igreja, enxerto. Não que é elas o que o estão na texto fé. diz. Não, mas O enxerto Não, acontece, olha, né? vocês podem não concordar com a minha com a minha Interpretação. interpretação. Ah. Mas Tá, a mas, interpretação é. Não, peraí, deixa eu acabar de Não, falar. mas a sua interpretação é essa. Mas a minha É. pergunta é: ao enxerto, o que você entende há. sendo. De fato, Porque lá fala que é enxertado. O enxerto interno não há. Há o enxerto externo. Quer dizer, nós testemunhamos. Não, você pode não, você pode Não não, concordar, pode não concordar claro. com a minha explicação, mas você não pode dizer. Mas que eu é estou essa a sua explicando. explicação, tudo bem. Exatamente. Vamos lá. É um testemunho externo. Então, Hebreus 6, Romanos 11. Romanos 11, João 15. todos esses que aparentemente dá a entender que a Pedro pessoa perdeu 2. a salvação, é um testemunho externo, porque Jesus, ele vai afirmar que ninguém os arrebatará da minha mão. Então, eu prefiro ficar com a palavra clara de Jesus do que com uma interpretação errônea que muitas vezes as pessoas dão para Então o texto. vamos para João 15? João 15 diz assim. Não, mas eu gostaria que você Não, tudo bem, deixa eu só- Agora você está me devendo duas Não, tá bom, explicações. deixa eu Você falar- me devendo, tá bom, sem problema. João 6 e está me devendo Romanos Calma aí, 9. peraí, é muito legal quando tá. É assim. Só que você acabou de dizer assim, não, minha explicação é essa, pode não aceitar. bom. Ele te explicou Não, mas João ele não 6 explicou. duas Não, vezes. não, Não, não. mas Você também não concordou, você não tudo aceitou bem. a minha Ele foi para explicação. Judas. Ele não tratou no foi o texto. jeito que ele explicou. Foi o jeito que ele explicou, mas Eu tudo estou bem. tratando no texto, É ele não que trata no João texto. G64, Judas está lá em João C64. Mas enfim, expliquei o verso 38 e 39. Mas vamos lá para João 15, que revela exatamente a dinâmica de Romanos 11. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá muito fruto, limpa, para que produza mais fruto frutos. ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? João 15. Se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. O apanham, o lançam no fogo e o queimam. Você pode ler o capítulo todo no contexto. O que importa é, Jesus está explicando um contexto em que existem pessoas que estão nele. Você está em mim. Mas se você não dá fruto, você é cortado. Entendeu? Certo. É isso. Judas estava Eu- nele. esse- e foi esse- eu agradeço Entendeu? esse texto aí que Aham. esse texto que o senhor leu, porque esse texto aí é maravilhoso. Exato. E ele veio ao encontro daquilo que eu falei. Explica. Para a pessoa dar fruto, ela depende da videira. Jesus Sem fala dúvida. aí que sem mim nada podeis fazer. Perfeito. Então, aqueles que não geraram frutos é porque eles, de fato, eles não estavam ligados à videira. Então, nesse caso, a pessoa testemunho. pode. A pessoa nunca esteve na videira. O ímpio, ele pode estar em Cristo. Não, ele não pode. Porque o texto fala assim, ó. diz, estando em mim. Eu já falei 500 vezes que isso daí é um testemunho exterior. A gente. Mas Jesus falando, vocês estão em mim. Jesus está falando assim, ó, exterior? vocês estão em mim. Não é dessa, vocês pensaram que vocês estavam em mim. Ué, mas Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. por quê? Porque ele não deu fruto, porque ele não Tudo estava bem, mas estava porque ele não nele. estava ligado, de fato, à videira. Mas ó, ele estava nele, mas não estava ligado. É. Aí é difícil, Não, né, mas pastor? Mas é entre aquilo que ele falou, testemunho, essa é a de resposta novo, dele. é um testemunho exterior. Não, mas não é o testemunho Olha, de Jesus falando Mateus dele. Ele 7, está em mim. Mateus 7 está falando assim que eles até fizeram milagres. E Jesus fala assim, eu não vos conheci. Tudo bem, mas eles apostataram, eles transgrediram a lei de Deus na forma do pecado contra o Espírito Santo. É Por isso. quê?
Eles não estavam de fato ligados à videira. Não, mas se eles não tivessem de fato ligado à videira, Judas estava entre os 70, por que o demônio foi expulso? Por que o milagre foi realizado? Por que o evangelho foi pregado? Porque isso não são coisas fundamentais para a salvação. Só por O causa evangelho ser pregado não é fundamental. Porque- A obra de Deus não é fundamental. Não. Quem Poxa, mas diz isso é que obra de Deus. quem diz que a obra de Deus não Ah, é fundamental é o Senhor. não, Quando o Senhor nega não, mas a eficácia da morte de não, Cristo.